Como eu havia estudado análise de texto, tanto na Letras da USP, que eu não terminei, quanto na Escola de Arte Dramática, uma das coisas primeiras que a gente aprende, evidentemente, é que a gente deve analisar o texto indo à obra e não lendo teoria sobre a obra, porque senão você perde, você acaba tentando encaixar as teorias naquela obra. Então esse foi um cuidado que eu tomei. E uma obra de fôlego como Memórias Póstumas de Brás Cubas, você tem que ir muito aberta realmente para ir bebendo aquele monte de informações muito sofisticadas para ter coragem de ir até o fim e, evidentemente, para fazer a sua adaptação teatral. Então, a primeira coisa que eu fiz foi uma leitura livre, e os ensinamentos do Brecht falam que a primeira vez que você tem contato com um texto, você deve memorizar as suas primeiras impressões. Tá? Então, eu tive algumas primeiras impressões que eu guardei para mim e percebi a teatralidade do romance, né? Os capítulos curtos, o poder de síntese, a mistura de gêneros. Então, tudo isso mexeu muito com a minha cabeça e aí depois eu fiz uma outra leitura já de trabalho, sublinhando todas as partes que eu achava que seriam partes interessantes para fazer a adaptação teatral, né? Então eu fui no livro mesmo, né? Eu fui olhando no livro mesmo e sublinhando algumas coisas. Num primeiro momento, eu fui direto, né, sublinhando todo o livro, e depois, aí, num segundo momento, que eu vim fazendo algumas modificações que eram ou óbvias ou necessárias. Então, por exemplo, é lógico que ele não vai falar do livro, ele vai falar no caso do espetáculo, né, ao invés de obra ou livro, e algumas palavras, porque assim, evidentemente eu tomei o cuidado de manter as palavras de Machado, porque eu não iria reescrever Machado, nem me atrever a isso, porém, algumas palavras, como por exemplo, neste caso aqui, tem nimiamente, certo? Nimiamente, pode soar para o espectador como minimamente, e na realidade é o oposto, é demasiadamente. Então, mesmo algumas palavras que a gente normalmente não conheceria, como almocreve, essas foram mantidas e às vezes substituídas por alguma que fizesse essa tradução, porque o espectador ele não tem o tempo da leitura para entender determinadas coisas, mesmo que pelo contexto, né, caso ele não conheça a palavra. E aí, então, algumas palavras foram substituídas, mas sempre dentro do espírito de Machado de Assis. Eu posso dizer que, sei lá, 98% das palavras são as palavras originais, né? E poucas palavras tiveram alguma modificação. Então, o espetáculo começa com uma canção, né? Isso tudo na primeira adaptação eu já fui colocando, já fui pensando que algumas coisas seriam música, né? Mas eu não tinha consciência de que os versos fossem exatamente iguais, mas eu vou falar isso depois, na construção das letras e tudo, que depois isso foi feito pelo Mário Manga. E aí, numa primeira escolha, digamos assim, de sublinhar todo o texto, aconteceram alguns deslocamentos de cena, né? Então, por exemplo, aqui, olha, tem a criação de uma música e vai para a página tal, então eu fui fazendo algumas trocas, assim, porque havia já a decisão de que, por exemplo, o Delírio, ou Marcela, ou Virgília, tudo isso seria música, para dar um poder de concisão
a adaptação do texto e obedecendo também à intenção de trabalhar a carnavalização, porque Machado trouxe o realismo para o Brasil, né, inaugura o realismo no Brasil, e ele pode ser comparado a Dostoiévski, Cervantes, Rabelais, e ele faz a carnavalização misturando gêneros, novela com realismo fantástico, com realismo, e aí a ideia foi fazer isso também no espetáculo, né? Só que ao invés de fazer as misturas de gêneros literários, a opção foi fazer a mistura de gêneros teatrais e depois utilizar também a música, e é isso eu vou falar um pouco mais para frente para ficar mais clara as opções de escolha dos gêneros musicais e das misturas para que a carnavalização como estilo, né, como forma, ficasse claro para o espectador que não conhecesse tão bem os gêneros teatrais, já que a música é muito simples para o brasileiro perceber a diferença entre uma bossa nova e uma marchinha, por exemplo, ou um Kurt Weill e uma valsa, né? Muito bem. Então, aí eu fui fazendo todas essas opções. Num primeiro momento, isso tudo no texto inteiro, a adaptação tinha dado 5 horas, né? E aí eu, obviamente, sabia que um monólogo de 5 horas era fadado a não ter público nenhum. Então, também tinha uma parte comercial, digamos assim, né? Por mais que a gente não tivesse nenhuma intenção de fazer uma coisa própria para estudantes. Claro que os estudantes sempre foram muito bem-vindos para assistir o espetáculo, mas não tinha este objetivo de ter um público que ia prestar o vestibular, né? Então, essas decisões todas aqui, elas foram sofrendo cortes em outros momentos, certo? Porque não seria possível manter tudo que numa primeira leitura eu havia optado por deixar. E claro que, assim, todos os assuntos, né, todos os capítulos, eles são muito importantes e interessantes, né? Então, tanto que, por exemplo, aqui, olha, quando a gente está aqui no Coxa de Nascença, a parte da Eugênia, né, tinha aqui a borboleta preta. E é maravilhoso o capítulo da borboleta preta, né? E o desdobramento da borboleta preta. Então, eu nem lembro porquê, mas eu acho que eu peguei e dobrei, assim, para eu não ver mais aquele capítulo que eu gostava tanto e que não era possível manter, né? Dentro dos outros cortes. Porque uma vez foi feito a primeira leitura que eu fiz dava 5 horas, depois 4 horas, depois 3 horas, depois 3 horas e meia, depois 2 horas, 2 horas e meia, até chegar em 1 hora e meia, e aí no formato final 1 hora e 25 de texto, certo? E algumas coisas interessantes também que aconteceram, isso já na prática, é que, por exemplo, os nomes, né? Eugênia, Eusébia, Eulália, né? Porque a Eulália é a Nhaloló lá no final, que ele ia se casar com Nhaloló e tal. Então, isso na prática do teatro, porque o teatro tem uma parte prática muito forte, a gente foi percebendo que esses nomes todos seriam muito confusos para o espectador, né? Então, tem o Damasceno. Então, quanto mais personagens são só citados e ele não tem uma história que você acompanhe, isso dificulta muito. Então, a gente acabou optando, já na prática dos ensaios, por, evidentemente, deixar Marcela e Virgília, né? E a Eugênia, mas cortar toda a parte que fosse de referência a Eulália,
por exemplo, porque isso confundiria, e já na obra você tem o tempo, o pensamento para que isso não aconteça. Então, algumas decisões, como tornar o delírio uma canção, foram decisões importantes, acompanhadas dessa que eu já disse, que Virgília e Marcela também seriam canções, porque elas, só a história de Virgília já dá praticamente um espetáculo inteiro, e aí não é possível você condensar em 1h25 ou 1h20 essa obra, se você quiser abarcar tudo, né? É absolutamente impossível. Então, esse fio condutor, levando em conta mais a parte filosófica, e ainda assim com perdas, porque, por exemplo, a parte lá dos cães, né, que seria uma parte muito importante, ela depende de todo um raciocínio, do frango, etc., para você manter. Então, quando uma coisa caía, isso tinha que cair em tudo, certo? Porque é muito importante para uma adaptação teatral você pensar que o público ele tem que absorver aquilo imediatamente, né? Mesmo num texto sofisticado, certo? E eu tinha essa ideia de transformar algumas coisas em música, não só pelo poder de concisão do verso, mas também para dar um alívio cerebral, já que o texto de Machado de Assis, pela sua linguagem de um outro período, e mesmo pela sofisticação das suas palavras, imagens e comparações, esta música ela poderia funcionar como um certo alívio para preparar o público para a próxima puxada de tapete, porque Machado puxa o nosso tapete a cada parágrafo, né? Então, portanto, os cortes acabaram acontecendo a propósito de Botas, a quarta edição. Então, muitas coisas caíram, né? Depois das primeiras leituras, e às vezes até opções que seriam, aqui poderia ser uma música também, numa outra leitura, isso foi ficando impossível, digamos assim, de abarcar toda a riqueza da obra, né? E aqui tem uma outra, olha, que a ponta do nariz, que eu também adorava a ponta do nariz, acabou ficando só uma frase, né? Ali no Luiz Dutra, mas essa cena existe, mas ela estava aqui, ó, candidato à corte, né? Então tinha alguns recados que eu punha para mim mesma, para entender, e algumas inversões de posição, para que a cena se encaixasse de uma forma mais interessante, né? Uma cena, essa aqui, o Embrulho Misterioso, esta foi uma cena que ela tinha mais texto, e já na prática do espetáculo a gente percebeu que podia ter todo um momento de aproximação com o Embrulho Misterioso feito sem fala nenhuma, né? Então isso se transformou em ação. E claro que a dificuldade porque é uma antinarrativa, né? Então não tem ação propriamente dito, né? É uma antinarração e portanto exigia uma compensação na interpretação, na minha concepção, naturalmente, de algo muito movimentado corporalmente, interessante corporalmente, para compensar o esforço intelectual que o público deveria ter e a falta de ação dramática. Então, a gente transformava algumas coisas até com uma certa redundância, não em todos os momentos, claro, mas para a gente chegar nesse recorte que traria essa intensidade dramática
proposta por Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cubas.